Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Pois é Deus que sua palavra me ensina a viver. Gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a todos que têm compartilhado, aqueles que têm comentado, aqueles que têm curtido. E você não se esquecendo, olha, talvez você ainda não é inscrito neste canal, então se inscreva aí. Esse é o canal da Escola Dominical Virtual, onde nós orientamos professores, professoras, alunos, aquelas pessoas que devido ao seu trabalho, alguma ocupação, elas não podem estar na igreja na hora da escola dominical e que me acompanham aqui. Então você que tem outras pessoas que poderiam estar acompanhando na escola dominical, que não tem como ir à escola, passe o endereço do meu canal para que elas possam estar também me acompanhando nesta escola dominical. Então, outra coisa que eu quero dizer para os queridos internautas, esta e outras lições estão no meu site em slide PowerPoint, para você baixar, né? Basta você entrar lá no meu site e a lição está prontinha ali, né? O endereço do meu site está aqui na descrição abaixo. E gostaria que os queridos internautas dissessem, aqueles que estão usando, dissessem que está usando para me ver, porque de repente a gente está fazendo e as pessoas pode ser que não está usando, aí se caso as pessoas não estiverem usando, então a gente deixa de fazer e enquanto isso dá tempo para a gente fazer outras coisas. A lição de hoje é a lição de número 13. Mulheres, as primeiras testemunhas da ressurreição. Então, meus queridos, nós vamos hoje falar sobre a ressurreição de Jesus. Essa lição é muito importante. A lição passada nós falamos sobre toda aquela agonia, todo aquele sofrimento de Jesus para enfrentar a cruz e morrer ali, para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. E nessa lição nós vamos falar sobre as mulheres que estiveram ali juntas com Jesus, que foram até o sepulcro para ver se poderia fazer alguma coisa assim no corpo de Jesus. Mas antes de entrar na lição, eu quero agradecer aos internautas que têm ali feito seus comentários. Eu tenho o Cleidson Martins da Silva. Ele diz: Pai do Senhor, presbítero Ademar, esta aula tem sido um canal de bênção nas nossas vidas. Sou de Caldas Novas, Goiás. Sou professor e secretário da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Cleidson Martins da Silva. Um abraço aí para todos vocês aí de Caldas Novas, Goiás. É um privilégio muito grande ter esse comentário de vocês. E todos os comentários vai estar passando aqui embaixo aqui, você pode ir acompanhando. Mas tenho também Raquel, né? Raquel Brasiliana dos Santos Barbosa. Ela disse: eu amo suas aulas, para mim é de grande valia. Que Deus continue te abençoando. Obrigado, Raquel. Júnia Silva, suas aulas têm sido muito edificantes. Ela disse que é de Júnia, Japuri, Acre. Um abraço aí a todos do Acre que me acompanham aí. Gilson Costa, a paz do Senhor. Eu acompanho todas as lições da Semana Betel. Ele é José Gilson Lima da Costa. Ele é da Assembleia de Deus Ministério de Madureira em Manaus. E ele diz que ele é presbítero e músico, né? Parece que guitarrista. Manaus, no Amazonas. Um abraço aí, Gilson. Eu vou estar aí no Amazonas aí. Agora, se Deus quiser, até peço oração dos internautas para que Deus possa me usar ali em Tefé. Né? Vou estar ali com o pastor missionário e estarei cooperando com ele ali por alguns dias, e gostaria que os irmãos me acompanhassem em oração, porque, irmãos, a palavra de Deus é só a graça. Vocês que me acompanham na lição, vocês veem, tem dias que a gente está bem inspirado, mas que tem dia que a gente vai mais devagar. Isso acontece com você também aí, professor. Eu também quero mandar um abraço aqui para os meus internautas aqui da minha cidade,
o irmão Gustavo, que é meu professor, o irmão Gilmar, que é meu professor de escola dominical aqui, o irmão Rubens, né? Esse povo aqui da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Naviraí. Um abraço, irmão Gilmar, que Deus continue te usando, e a todos esse grupo aí de professores, né? Que Deus abençoe grandemente. Obrigado por vocês também estar acompanhando as minhas aulas. O texto áureo diz o seguinte, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitar. Lucas capítulo 24, versículo 7. A verdade aplicada, a verdade que nós vamos aplicar nesta lição. A missão de Deus é dada igualmente a mulheres e homens que devem trabalhar juntos, capacitados pelo Espírito Santo. É esse o problema que às vezes eu peço oração pelos irmãos, porque, irmãos, a palavra de Deus para nós transmitir, só a graça de Deus, só capacitado pelo Espírito Santo. Então, quando nós pensamos que sabemos, meus queridos, nós temos uma negação. Mas quando nós entendemos que Deus nos dá sabedoria e que Ele, através do Espírito Santo, nos unge para pregar, para falar a sua palavra e para viver o seu evangelho, aí nós fazemos a diferença. A introdução, ela diz: a esperança e a expectativa na volta do Senhor são o alento de todos os discípulos de Cristo. Veja o que está trazendo a introdução. Se nós nos preocupar em buscarmos ao Senhor, se nós nos preocupar em estar estudando a palavra de Deus, quer dizer, na dificuldade nós vamos ter aí um refrigério para nossas almas. Porque veja que nós estamos falando de uma dificuldade que foi para os primeiros discípulos quando Jesus morreu, e aí eles ficaram preocupados. Objetivo da primeira parte da lição: mostrar como as mulheres devotaram amor a Jesus mesmo após a sua morte. Nós vamos ver aí mostrando, nós vamos ver aí o sinal de gratidão. Um diz assim: o sepulcro é visitado pelas mulheres. As mulheres, guiadas pelo sentimento de gratidão por tudo que Jesus fez e representou para elas, continuaram a demonstrar amor ao Mestre, mesmo depois de morto. E aqui, meus queridos, nós estamos vendo essas mulheres de coragem. Muitos dos discípulos você não encontrava ele, mas essas mulheres estavam lá, acompanhando todo o sofrimento de Jesus, porque a gratidão é a virtude das almas nobres. A afetividade delas tornou-se um modelo de devoção para todos nós, porque ao Senhor adorarem, elas foram lá para adorar o Senhor, elas foram lá procurar encontrar o corpo de Jesus. E aí, meus queridos, entra o rumor do silêncio. Seus discípulos desapareceram do mapa, não sabiam onde encontrá-los, talvez escondido, com medo dos fariseus. Mas as mulheres aparecem, aquelas mulheres corajosas. Elas preparavam-se para, após o sábado, ir ao túmulo e ungir o corpo com aromas. Ela ia lá com aromas ungir o corpo de Jesus. E o silêncio era pesado, meus queridos. Morreu o profeta que protegia os pobres e protegia as crianças, curava os doentes e falava com muita sabedoria. Vejam, meus queridos, o estado que ficou aquele povo, porque vendo o seu profeta, o seu Deus, morrendo naquela situação. Então parece que havia um grande vazio. Mas as mulheres foram lá para poder colocar aromas, né? Levar algo aromático para ungir o corpo de Jesus. O 1 diz: o sepulcro é visitado pelas mulheres. Era uma manhã de domingo, o primeiro dia da semana, e muito de madrugada as mulheres se dirigiram para o sepulcro de Jesus, conforme está escrito em Lucas 24, verso 1. Então, meus queridos, para que nós possamos entender, quando nós falamos de sepulcro, queridos internautas, queridos alunos, nós entendemos na nossa linguagem, na nossa cultura, que se cava um buraco e coloca lá o defunto. Mas nas épocas de Jesus, o sepulcro ele era escavado na rocha,
ele era como você entrasse em um pequeno quarto, em um pequeno ambiente. E ele era fechado depois com uma pedra, de maneira que era difícil para uma pessoa conseguir abrir aquela porta com sua própria força, precisaria de ajuda. E aí as mulheres se levantaram bem cedo, bem de madrugada. Eu não creio nem que elas tenham dormido, meus queridos, porque a solidão que existia com a falta de Jesus tomou conta de todos. Mas de repente outro rumor irrompeu. Agora fala-se de vida. Elas chegam lá, quando olha, a pedra está revolvida, o túmulo está vazio. Mas nós não podemos esquecer, meus queridos alunos, queridos professores, nós precisamos ser exemplos de coragem. Deus exalta os corajosos, que querem fazer as coisas para agradar a Deus, que enfrentam as dificuldades para servir o seu Senhor. Então, essas mulheres foram um exemplo de coragem. A pedra estava rolada. Aquele que morreu não estava mais lá, estava vivo. E aí, meus queridos, diz a palavra, como nós vimos, nós o reconhecemos ao partir do pão. Então Jesus começou a aparecer para outras pessoas, aparece para 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando entra na sua casa, e aí Jesus agradece, eles reconhecem que era Jesus. Então, meus queridos, as pessoas começam a reconhecer o nosso Cristo ressurreto. 1 e 2 diz que as mulheres prepararam especiarias. As especiarias era qualquer coisa de cheiro agradável. Lucas 24 é a parte B do versículo. Então, meus queridos, quando essa mulher prepararam especiaria para ungir o corpo de Jesus, eram preparados de uma mistura para o embalsamento do corpo. Eram ervas cheirosas que, esfregadas no corpo do morto, retardava ou impedia a decomposição, a preocupação. Queridos professores, queridos alunos, o cuidado dessas mulheres, nós trazendo para os nossos dias, levando as especiarias, que não era uma coisa simples, era coisa de cheiro agradável. Nós precisamos nos preocupar também como nós estamos servindo ao Senhor. Qual é a nossa especiaria que nós temos para levar até o Senhor? Pois quando as mulheres prepararam as especiarias de madrugada, elas tinham em mente manter de alguma maneira o corpo de Jesus conservado por algum tempo. Parece que as palavras que Jesus tinha pregado, parece que fugiu da mente tanto dos discípulos como dessas mulheres, apesar das suas coragens, mas eles não tinham ainda o Espírito Santo, meus queridos. O Espírito Santo, acredito que ele ia e voltava, eles não tinham o Espírito Santo que faziam lembrar como nós lembramos nos dias de hoje. E eles parece que tinham esquecido que Jesus disse que ao terceiro dia ressuscitar. E esse sacrifício era um tipo de oferta de amor dedicada ao corpo do Senhor Jesus, mas que pelo fato de haver ressuscitado já não era mais necessário. Mas elas foram lá pensando que lá encontraria o corpo de Jesus. Mas as mulheres, elas não sabiam que José, que era da cidade de Arimateia, um homem rico e membro bem conceituado do Sinédrio, já quando chegou a tarde, ele foi também com outro discípulo, que era discípulo de Jesus, e aí foi pedir o corpo de Jesus a Pilatos, e Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Aí José compra ali um fino e tira o corpo de Jesus daquele madeiro, aí enrola o corpo de Jesus no linho fino, e aí começa a preparação para o sepultamento. Lembra de Nicodemos, aquele que foi ter de noite com Jesus, dizendo: bom mestre, eu sei que tu é de Deus. Era mais um discípulo oculto. José de Arimateia era um discípulo oculto, agora mais um discípulo oculto, Nicodemos.
E aí Nicodemos é aquele que tinha ido à noite com Jesus, agora ajuda na preparação, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, conforme está escrito em João 19:39. O corpo de Jesus é enrolado em faixas que contém esses aromas, conforme os judeus costumavam fazer o sepultamento. Eu vejo, meus queridos, que o povo judeu, eles era cuidadoso com os membros da sua família até depois de mortos. Lembra de Abraão? Foi embalsamado no Egito. Quanto tempo o seu corpo durou? Então, meus queridos, agora José de Arimateia tem um túmulo novo, escavado na rocha, e ali ele pega o corpo de Jesus e coloca nele. E quando as mulheres correram para casa a fim de preparar esses aromas e óleos perfumados para passar no corpo de Jesus, que seria depois do sábado, José de Arimateia já tinha feito esse serviço. Então, meus queridos, contudo, ficou para a posteridade cristã o exemplo de gratidão, dedicação das mulheres por tudo o que o Senhor fez e representa. A gratidão, meus queridos, é uma das nobres virtudes. O crente que não é grato, ele não consegue ter comunhão com a igreja, não consegue ter comunhão com os irmãos e não consegue ter um acesso direto a Deus. Porque a Bíblia fala, sejais agradecidos. Aquelas mulheres que Jesus tinha curado, que Jesus tinha expulsado demônios, elas estavam gratas por tudo que Jesus fez. O 1:3 diz, elas não acharam o corpo de Jesus. Ao chegarem no sepulcro, viram que a pedra que o fechava estava revolvida. Então elas pensaram, quem poderia ter feito isso? Quem poderia ter tirado aquela pedra? Porque era outra preocupação que elas levavam consigo. As mulheres não conseguiriam rolar aquela pedra. Lucas não responde essa questão, mas Mateus diz que um anjo do Senhor descendo do céu causou um grande terremoto e em seguida removeu a pedra e assentou sobre elas. Nós vemos que tem outro evangelista que diz que lá viram 2 anjos, um sentado na cabeceira e outro aos pés. Então o corpo do Senhor Jesus não estava lá. A notícia era grandiosa, o túmulo está vazio, o nosso Jesus já ressuscitou, como havia dito. E Paulo diz que se nós não cremos, se nós esperarmos em Deus só nesta vida, nós somos mais miseráveis do que os outros. Se nós não cremos na ressurreição, que esperança teremos nós? Então, embora as mulheres não compreendessem o que estava acontecendo, essa tornou-se a mais poderosa mensagem. A mensagem, o túmulo está vazio. Elas trouxeram essa mensagem. Ele ressuscitou, glória a Deus. O túmulo está vazio. O objetivo da segunda parte da lição, refletir, é ensinar que elas foram os primeiros cristãos a ver Jesus ressurreto. Os primeiros cristãos a ver Jesus depois da ressurreição foram as mulheres. As mulheres ocupando o seu papel no Evangelho de Cristo. Isso não tira as mulheres da submissão ordenada por Deus, mas coloca elas no palco da fé. Coloca elas na missão, no seu trabalho na igreja. Porque elas foram as primeiras a ver Jesus ressuscitado. Uma delas ainda diz, chorando, ela diz, onde puseste o meu Senhor? Mas o anjo lhe responde que ele não está mais aqui. Vá, aleluia, vá falar para Pedro, vá contar para os discípulos que ele já ressuscitou. Elas chegaram antes dos discípulos, quer dizer, as mulheres chegaram primeiro. O 2 diz, anjos confortaram as mulheres. As mulheres foram ao sepulcro antes dos discípulos. Consequentemente, elas creram primeiramente na ressurreição de Jesus. Então vejamos, meus queridos, como isso sucedeu e que lições podemos aprender desses fatos. As mulheres, as primeiras a verem Jesus ressuscitado. O 2:1 diz, a perplexidade das mulheres.
O texto de Lucas 24:4 nos fala que 2 homens com vestes resplandecentes pararam próximo a elas. Então nós estamos vendo, Mateus falou a respeito de um anjo, mas agora vem Lucas falando a respeito de 2 anjos que pararam em frente às mulheres. Elas tinham ido ao sepulcro antes dos discípulos. Consequentemente, elas creram primeiro na ressurreição de Jesus, porque elas viram a mensagem do anjo. Então, nós podemos ver como isso sucedeu, que lição nós podemos aprender desses fatos. E as mulheres viu, por meio da manifestação angelical, 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daquele que hão de herdar a salvação, conforme está escrito em Hebreus. Foi eles que anunciaram o nascimento de Jesus e agora eles anunciam a sua ressurreição. E mais tarde, daqui a pouquinho, eles anunciam novamente que o mesmo Senhor que subiu para o céu voltará para buscar a sua igreja. 2.2 Novas informações às mulheres. O serviço de informação celestial entrou em ação através daqueles 2 anjos. É curiosa, meus queridos, a maneira como um deles informa as mulheres o que estava acontecendo. Ele diz para as mulheres: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Jesus não está morto. Então, dada a perplexidade e emoção, elas demoraram. Foi difícil para elas entender, mas acabou entendendo. Afinal, era verdade que elas buscavam o vivente entre os mortos, pois elas ainda não estavam sob o impacto do que aconteceu na sexta-feira. Estavam em estado de choque ainda, mas agora o estado de choque vai se normalizando, porque elas agora vão entendendo que agora não é Jesus morto, é o vivente entre os mortos. E elas estavam sob esse choque de informações. O 2:3 diz: as mulheres recordam as palavras de Jesus. Aquelas mulheres eram fiéis discípulas que vinham da Galileia por ocasião da Páscoa. Então, o certo, meus queridos, é que o anjo diz que recordassem que o que o mestre falou, o que o mestre falou enquanto estava com eles. Lembra que Jesus disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. Esta aula, meus queridos professores e alunos, é muito importante, porque ela vai nos falar agora de um Jesus que não está mais na cruz, de um Jesus que não está no túmulo. Nós precisamos entender, professor e alunos, que assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos arrebatados no seu grande dia. Então, meus queridos, não há crescimento espiritual sem a memória das palavras de Jesus, que diz: ficai em Jerusalém, que diz: vigiai e orai, porque não sabeis que dia há de vir o seu Senhor. Objetivo da terceira parte da lição: apresentar o testemunho das mulheres ante a ressurreição. O testemunho das mulheres é o 3. Os homens estavam resguardados, possivelmente em algum lugar de Jerusalém, em seus arredores. Então nós vemos que os homens não apareceram, mas as mulheres lá apareceram. Havia uma grande preocupação. Nós notamos que Pedro estava preocupado. Tanto é que quando foi avisado, Pedro entrou lá onde puseram o corpo de Jesus, mas o corpo de Jesus não estava lá. Então, para eles havia, parece que uma barreira psicológica tremenda em crer que Jesus houvesse ressuscitado. Eles ficaram preocupados. As mulheres, elas não foram atrás de informações de Jesus, e sim de embalsamar o seu corpo. Porém, elas tiveram informações privilegiadas, graças à sua coragem. As mulheres também, parece aqui como nós vamos
lendo, acompanhando a lição, que nós vamos meditando na lição, parece que elas também não acreditavam na ressurreição de Jesus, pois elas foram lá para embalsamar o corpo de Jesus. As mulheres anunciaram a ressurreição primeiramente. A visita ao sepulcro trouxera em tão pouco tempo aquelas mulheres uma percepção real de que Jesus ressuscitara. Veja bem, elas vão até o túmulo de Jesus com ervas aromáticas para poder fazer com que o corpo demorasse mais a decompor. E agora elas vai e não encontram onde puseram. Mas aí vem a notícia de que ele ressuscitou. Então agora cabia a elas anunciarem tão alegre notícia aos seus irmãos, aos discípulos de Cristo. Então, mas a princípio eles não creram no testemunho das mulheres. Pedro resolve ir ao sepulcro e analisar por si mesmo o que ocorreu. E aí fica admirado, pois Jesus não está mais lá. Hoje, meus queridos, muito tempo depois desses fatos, ao conhecermos esses relatos, apesar de alguns criticarem os discípulos por não crerem nesse momento, vemos que esta foi a melhor maneira de tudo suceder, para não ficar qualquer dúvida dos relatos. Imagina que os judeus pagaram soldado para mentir, mas ali teve mulheres que testemunharam. Pedro foi lá, entrou na sepultura de Jesus, quer dizer, a grande prova da sua ressurreição. O 3:2 diz: quem eram as mulheres que anunciaram? Ao traçar a narrativa da ressurreição, Lucas apenas descreve que foram mulheres, evidentemente seguidoras de Jesus, que foram testemunhas do túmulo vazio. Nós vemos que Lucas aqui não fala o nome das mulheres. O autor do Evangelho, porém de início, omite o nome delas para depois falar pelo menos o nome das 3 mulheres principais: Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, além de outras que estavam com elas, mulheres de coragem, que foram as primeiras testemunhas de que Jesus tinha ressuscitado. Que lição nós poderíamos trazer, professores, alunos, para o nosso dia de hoje? Quem está testemunhando que Jesus está se manifestando em nossa igreja, que Jesus está perdoando o pecado, que Jesus está batizando com o Espírito Santo, que Jesus está curando enfermo? Quem está levando esta mensagem? Quem está saindo das portas da igreja e indo até os vilarejos anunciar que Jesus ressuscitou e que Jesus quer transformar a vida das pessoas? Então, meus queridos, dessas mulheres, algumas delas tinham sido curadas, outras foram libertas de espíritos maus, outras passaram a seguir a Jesus a partir dos ensinamentos ou por presenciar tão grandes milagres. Então, assim, no exercício de seu ministério, Jesus não conseguiu o padrão judaico de não dar espaço para as mulheres, mas deu atenção especial e as recebeu entre seus discípulos mais próximos. Então, meus queridos, Jesus Cristo, ele em toda a sua jornada nunca fez acepção de pessoas. As mulheres não tinham valor nenhum. O valor da mulher era muito pequeno diante da lei judaica, mas Jesus valorizou essas mulheres, e todos aqueles que querem seguir têm o seu valor. 3:3, a notícia da ressurreição, o sepulcro vazio e Jesus ressuscitado, são todos que não foram criados por todos inicialmente, mas que foram atestados depois. Então, meus queridos, com a ressurreição, muitas pessoas mesmo assim não creram, mas depois foi atestado. Jesus apareceu para muitos até ser recebido no céu. Que nós encontramos que ele logo se manifestou para 2 discípulos no caminho de Emaús.
em que Lucas fala que o nome de um era Cleopas. Então a notícia das mulheres tornou-se a mensagem de todos eles e da cristandade em geral. Jesus ressuscitou, Jesus vive. Glória a Deus. Então nós podemos hoje falar sobre a ressurreição de Cristo e dizer que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A conclusão diz que mesmo o Senhor tendo falado durante seu ministério terreno que era necessário morrer e ressuscitar, parece que seus discípulos não se lembravam desta revelação. É o que a conclusão está dizendo. Nós não podemos esquecer desta revelação. Não pode ficar somente com as mulheres, né, que foram ao sepulcro. Não pode ficar somente como na época quando Pedro contou para os outros que Pedro entrou no túmulo onde o corpo de Jesus tinha estado. Mas que nós possamos ser testemunha viva da ressurreição de Cristo e que possamos ganhar outras pessoas com essa grande mensagem. Eu quero agradecer a todos vocês. Espero estar com vocês no próximo trimestre e continuo pedindo oração para vocês, pois no início do mês estarei em Tefé, no Amazonas, e até agora as minhas lições não chegaram, a lição do próximo trimestre. Se atrasar muito, talvez terei problema aí nas primeiras lições, mas creio que tudo será resolvido. Então até a próxima lição, a próxima escola dominical virtual, onde nós vamos estudar sobre a apologética cristã. Que Deus abençoe a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual na paz do Senhor. Amém.